E aí, fishes, tudo bom com vocês? Quem fala é a tua Zuka preferida. E hoje eu vim trazer um assunto que, se tu não morou numa caverna nos últimos tempos, tu vai saber sobre o que é sobre a Blaze. Mas caso você tenha vivido numa caverna nos últimos tempos, eu vou rapidamente explicar qual foi toda a polêmica da Blaze no Brasil e também vou te trazer aqui as informações sobre a Blaze em Portugal, porque sim, como saiu no vídeo do Daniel Penin, a Blaze, ela tentou entrar em Portugal antes de ir pro Brasil em 2019. Basicamente, a Blaze, ela é um site de cassino ou casino, como se diz aqui em Portugal, online. Para deixar claro, em Portugal existem os cassinos físicos, porém a Blaze, ela foi considerada ilegal aqui. Ela também entrou por uma breve brechinha que teve na lei, mas eles logo configuraram ela como sendo ilegal. Eles aqui dizem que ela estava ali numa área cinzenta, que é mais ou menos o que acontece no Brasil, da lei, porque ela não conseguiria ser considerada uma casa de apostas, mas também não sabe se consideravam como jogos de azar. Mas o que basicamente aconteceu aqui em Portugal é que ela não tinha a licença para operar aqui, sendo que ela é sediada em Curaçao. Mas eu vou te explicar isso tudo, então vem comigo. E hoje a gente também vai fazer mais uma coisinha, que é refutar alguns pontos da defesa do Felipe Neto. Eu não vou trazer aqui o vídeo dele, porque eu acho que todo mundo já deve ter assistido. Eu vou só refutar alguns pontos que eu lembro. A Blaze, ela esteve aqui em Portugal em 2019 e ela também foi muito divulgada por youtubers exatamente da mesma maneira que foi aí no Brasil, e eu vou provar isso. Os maiores youtubers de Portugal também estavam ganhando muito dinheiro e divulgando a Blaze. E depois, inclusive, um dos maiores veio a público há pouco tempo, fez um react ao vídeo do Daniel Penin e ele explicou que aqui em Portugal eles não tinham aquela coisa da pessoa ganhar com as perdas. Portanto, até onde eu sei, isso deve ter sido uma questão contratual nos Estados Unidos ou com algumas pessoas muito específicas, mas depois tem muitas outras provas que isso estraga realmente a vida das pessoas. Eu vou tirar aqui, que é da Renascença, que é uma rádio, que foi essa rádio que começou a fazer todos os reportes de problemas com o site da Blaze. Vou mostrar aqui pra vocês a reportagem que saiu em 2019. E não era só a Blaze aqui em Portugal, também era uma outra empresa chamada Drake Mall, que fazia basicamente a mesma coisa. O que eles dizem é: youtubers portugueses promovem sites ilegais de apostas e isso é crime. Punível até 5 anos de prisão, a prática é crime e um incentivo perigoso ao jogo, principalmente quando visto por crianças, dizem especialistas. Então é assim, ficar dizendo que o público jovem não pode acessar, não adianta. YouTube bloqueou alguns vídeos após o contato da Renascença e um dos sites deixou de estar disponível em Portugal esta noite. Se eu não me engano, foi o Drake Mall, porque a Blaze demorou muito tempo para ficar indisponível, incluindo esse ano, quando começou a estourar essas polêmicas, eu entrei no site da Blaze e eu consegui fazer uma conta. O Blaze e Drake Mall são sites ilegais de apostas promovidos nos últimos meses por alguns youtubers mais influentes em Portugal, como o Circásio, o Ant Window e o Thiagovski. Então agora a gente vai assistir aqui, vamos fazer um react da reportagem e vocês vão ver como a questão dos influencers era igualzinha ao que aconteceu aí no Brasil. Portanto, eu não acredito que seja algum plano armado no Brasil. O que eu acredito que foi a Blaze foi tentando escalar onde ela conseguia, e no Brasil ela acabou conseguindo fazer mais sucesso e o governo nunca impediu, o que não foi o que aconteceu nos Estados Unidos nem em Portugal. Nas primeiras queixas eles bloquearam logo. Essa parte eu também tenho alguma controvérsia quanto a isso. Eu acho que eles simplesmente também terem bloqueado foi um erro, e eu entendo a revolta dos youtubers, e eles estavam numa vibe também muito que o YouTube não estava entregando muitos vídeos, eles estavam se queixando muito dos valores que estavam sendo praticados com eles. Como a gente sabe, aqui em Portugal o YouTube tem menor alcance, né? E a Blaze estava sendo ali uma escapatória para eles ganharem um pouco mais de dinheiro. Vamos assistir aqui a reportagem. E como é que meus putos, nós hoje vamos tentar ganhar dinheiro, meu? Hoje é um desses dias. Como assim? What the fuck? 500 dólares book! São alguns dos maiores youtubers portugueses, como o Circásio, com mais de 5 milhões de subscritores,
Want, com mais de 3 milhões, ou Window, com mais de 1,5 milhão. São vistos por públicos jovens, com muitos menores, e têm promovido nos últimos meses sites de apostas online ilegais em Portugal. Estamos aqui para fazer algum cachezinho. Pois é. Muito easy, muito fácil, é só dinheiro. Hoje nós estamos no Blaze, meu. Estamos no Blaze. Vocês sabem, eu costumo ganhar dinheiro aqui no Blaze. Eu costumo ganhar, tipo, acho que nunca perdi. Acho eu, já cheguei a ganhar pouco, mas nunca perdi, portanto. Isto aqui está muito popular agora no YouTube. O nome do site é Drake Mall. Que é um site de abrir caixas, como se fosse caixas CSGO, mas com itens da vida real. Malta, hoje temos aqui um vídeo patrocinado pelo Blaze. Felizmente conseguimos arranjar aqui um patrocínio que foi o Blaze. Os dois sites mais publicitados chamam-se Blaze e Drake Mall. Têm licença em Curaçao, nas Caraíbas, que não é válida em Portugal. Pelas pistas deixadas pelos youtubers, os valores envolvidos são muito altos. Eu nunca fiz uma cena destas e acho que vocês merecem uma explicação, né? Vocês sabem, com o estado do YouTube atual, é bom nós termos este tipo de cenas, os youtubers terem este tipo de coisas, estes tipos de patrocínios, porque assim nos ajudam a manter, pelo menos, por exemplo, o pagamento deste site já me dá para o mês inteiro do YouTube. Por isso estou fixe, posso postar os vídeos que me apetecer, sem me preocupar se a sua desmonetização vai, os gajos pagam bem, pessoal. Não me podem julgar, meu. Não me julguem, ok? Portanto, eu sou completamente honesto convosco. Eles estão-me a patrocinar porque é assim que eu pago a comida dos meus filhos. Quiseram fazer mais um vídeo comigo e, como é óbvio, eu não disse que não é? Porque é que eu haveria de dizer que não? Os youtubers ressalvam que o site é para maiores de 18. Esperem até fazer 18, eu também esperei até fazer 18 para fazer muita coisa, meu. Beber, essas coisas todas só fiz depois dos 18. Ok? Se tiverem mais de 18 anos podem jogar, se não tiverem mais de 18 anos não podem jogar. Porquê? Porque eu digo que não podem. Isto é só para maiores de idade, você tem que respeitar, senão, please. Mas não basta dizer que o jogo é para maiores de 18. Segundo o regime jurídico dos jogos e apostas online, tanto a exploração ilícita de jogos online como a promoção é punível com penas até 5 anos de prisão. A preocupação com os menores não existe tanto na hora de contratar. Uma das youtubers contratada... Eu resolvi fazer a pausa aqui, porque basicamente aquilo que eu falei dos youtubers, eles não estavam muito felizes com o pagamento da plataforma. A Blaze pagava muito bem. Claramente a maior diferença da Blaze entre o Brasil e Portugal é que aqui era o Blaze e no Brasil é a Blaze. É uma questão de pronome, mas basicamente o problema era esse, é que eles diziam que era para maiores de 18 anos, mas as pessoas obviamente não cumpriam. E a gente já vai falar sobre isso também, sobre uma fala do Felipe Neto, sobre essa parte dos 18 anos, mas que eu tenho aqui algum argumento que eu vou conseguir dar uma refutada. Vamos continuar. Dadas pelo site blaze.com, ainda não tem 18 anos. Se não tiverem mais de 18 anos, esqueçam lá isso, não se metam nas apostas, é uma coisa muito viciante. Hoje vou jogar aqui no Crash. Hoje quero... Caralho, estão a ver? Eu hoje quero mesmo aquela cena que eu fico mesmo, oh my god, mano, tchau. Ui, já foste. Tu podes ganhar 1 milhão com esta m***. Isto está bugado. Espera, deixa-me dar refresh. Isto tem que estar bugado. Os sites não cumprem as regras básicas de segurança exigidas pelo regulador, tanto ao nível do acesso como dos pagamentos. Eles aqui deixam-nos depositar em tudo, meu. PayPal, multibanco, multibanco, boy. O Blaze tem multibanco, meus putos. É cena bem tuga. Mas não vou usar esse multibanco. E violam também... Só para explicar, multibanco é como se fosse o nosso boleto, é gerado entidade e referência, e aí tu coloca lá na caixa eletrônica aquela referência e tu coloca o valor que tu quiser. Tem as políticas do YouTube, que não permitem vender ou linkar os vídeos para sites de jogos de sorte ou azar. Até 250 euros. Depois da denúncia da Renascença, o YouTube bloqueou grande parte dos vídeos. Também o site Blaze foi fechado esta segunda-feira e já não está disponível em Portugal. Especialistas alertam que o vício do jogo está a começar cada vez mais cedo e que este é um incentivo perigoso, principalmente porque é visto por crianças. Os pais devem acompanhar sempre os filhos, de preferência sem proibir totalmente os conteúdos que veem online. 21 mil, mano. Isto vai dar gosto a levantar-me. Partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais, já tem o link aqui em baixo na descrição para poderem fazer a vossa conta, para poderem registrar-se no site da Blaze. Para de apostar, c***. Estás sempre a apostar. Boa regra dos capos, percebes? Isso é um problema, para de apostar! Vamos lá, vamos dar uma refutada aqui no Felipe Neto, né? O que acontece? O Felipe Neto, ele falou que é para maiores de 18 anos e que ele sempre diz isso e tudo mais. Em Portugal, eles já sabem que as pessoas menores de 18 anos que acompanham os youtubers, obviamente fazem de tudo para conseguir seguir o conteúdo deles até o fim. Então, o fato deles avisarem
avisarem que era pra maior de 18 anos, não adiantava. E eu refuto aqui o Felipe Neto, porque quando foi pra assistir os próprios vídeos dele no YouTube, quando a plataforma colocava ele com mais 18, por causa dos palavrões que ele falava ou alguma coisa assim, ele fez um vídeo explicando que o público dele, menor de idade, poderia fazer uma conta maior de idade pra conseguir ter acesso ao conteúdo dele. Isso tudo indo contra o que a própria plataforma queria. Então, assim, ele sabe que se tu disser pra uma pessoa menor de 18 anos, olha, você não pode fazer isso, a pessoa ela vai querer fazer. É óbvio. E exatamente por ele saber disso que ele tinha feito aquele vídeo, que depois ele até disse que se arrependeu e que não sei o que. Mas a gente sabe nem como é que funciona, né? Mas quando a gente vai no cassino físico, eles pedem a nossa identidade pra gente conseguir entrar na parte das máquinas. A gente tem acesso a uma sala, não tem nenhum tipo de jogo. Pra jogar, tem que entrar com a tua identidade, eles têm que te autorizar. Então, não é a mesma facilidade que é de tu ter num celular e de tu falsificar a tua identidade. Eu não sou a favor de proibir as apostas, por exemplo, porque tem muita gente que aposta no LoL e tudo mais. Agora, o negócio da Blaze e principalmente os argumentos que usam pra defender isso, essa parte tá bem errada. Mas eu entendo, eu não julgo as pessoas que aceitaram o patrocínio. Eu acho que ficar simplesmente insistindo e querendo que a Blaze seja regulamentada é um grande retrocesso pro país. Eu sou muito mais a favor de regulamentar em cassinos físicos do que uso online. Aí o Ant, que é um dos maiores, ele foi notificado do bloqueio e aí ele tweetou, naquela altura foi em 2019, mas ele já retirou tudo isso que ele disse. O YouTube removeu meu último vídeo porque o patrocinador quebra os termos de serviço. Gostava de voltar aos tempos em que nada disso importava, sem nos preocuparmos com 1001 tretas para postar um vídeo. Vão haver menos vídeos temporariamente. Obrigado pelo apoio. Aí ele mostra aqui, né, o conteúdo e por que que ele foi bloqueado. Ele não desistiu do YouTube, ele é youtuber até hoje. Ele fez um react e ele explicou que na altura ele não sabia que era mal. E ele disse que se fosse hoje em dia, ele não teria feito, porque ele hoje é completamente contra esse tipo de conteúdo. E eu não posso julgar, eu acho que é óbvio, né? Se tem todos os youtubers, assim como, por exemplo, tinha o Neymar até. Era um negócio que não tinha como a gente saber. A única coisa que eu fico pasma é, mesmo agora, sabendo de todo o prejuízo que tu causas numa população, tu ainda conseguir defender esse tipo de jogos que viciam, que a gente sabe que funciona. Principalmente o Felipe Neto, que ele é tão contra o TikTok, porque ele diz que o TikTok faz o teu cérebro ficar viciado, porque ele libera dopamina e não sei o que, e ele tá promovendo um negócio que causa exatamente a mesma coisa, só que faz tu perder dinheiro, porque o TikTok pelo menos só perde tempo. Realmente não faz sentido. Pra mim, os comentários deles são completamente hipócritas, porque a única diferença do TikTok e da Blaze pro Felipe Neto é que a Blaze paga milhões de reais pra ele e o TikTok não. O TikTok compete um pouco com a audiência dele. Só que tirando isso, o método da Blaze é muito pior, porque a Blaze libera a dopamina e faz tu perder dinheiro e fazer pessoas menores de idade entrarem numa plataforma e se arriscarem de uma maneira que o TikTok não faz. Mas ele é contra o TikTok short vídeo exatamente porque ele diz que causa vício, só que na real ele patrocina e defende e quer regulamentar uma coisa que ele sabe muito bem que causa efeitos muito piores ainda. Então, assim, eu não tenho como defender. A Blaze, ela tinha deixado de estar online, mas eu vi também uma outra reportagem que ela tinha voltado pra Portugal, mas agora depois dessa polêmica caiu de novo. E aí agora já não dá, tá bloqueado. Só que no início do ano não estava. Então aqui, ó, só pra provar pra vocês, há um ano, exatamente um ano, eu criei aqui a minha conta na Blaze e eu realmente consegui entrar nela. Mas aqui só pra vocês verem, olha, esses aqui eram uns e-mails, olha, de 200 mil euros e tal. Ou seja, no ano passado, a Blaze, ela voltou a dar. Só que agora, deixa eu ver aqui, quando eu clico em participar, já não dá. Aqui pra vocês verem, olha, 6/11/2022, eu consegui ter acesso à Blaze. Depois que começou a ter esses escândalos é que eles tiraram o site da Blaze de novo. Eu não sei muito bem como é que ficou, porque eu não encontrei nenhuma reportagem sobre isso, mas só pra vocês terem uma noção, como aqui também gerou muita confusão esse negócio da Blaze. E aqui é a parte controvérsia, né? Os youtubers falavam que era pra maior de 18 anos, só que eles patrocinavam youtubers menores de 18 anos. E aqui basicamente é a parte que eu acho que é uma hipocrisia gigantesca de alguns youtubers fazer esse anúncio sabendo que o público-alvo é constituído em grande parte por menores, torna a situação
particularmente sancionável. Ou seja, pro governo português, só o fato dos próprios youtubers saberem que grande parte do público deles era menor de idade e mesmo assim fazerem esse tipo de propaganda já era o suficiente para eles bloquearem o site do YouTube. Eles não precisavam nem estar contra a lei. Só que isso no Brasil a gente sabe que não acontece, né? E essa parte aqui é interessante porque diz, mesmo que o youtuber ele alegue que ele não sabia ou ele não tinha intenção de fazer os menores jogar, a lei diz que a negligência também é punível. Ou seja, esse papinho de eu não sabia, aqui em Portugal não colou. Tem aqui um psicólogo dizendo que ficou indignado e que a publicidade é claramente um incentivo ao jogo. E ele até alegou que os vídeos foram feitos para menores. Bom, e agora a gente vai ver uma parte muito interessante também, que é a plataforma de reclamações da Blaze daqui de Portugal. Aqui, empresa burla, resolvido. Como é que foi resolvido? Depositei 5 euros, consegui chegar aos 50 euros. Levantei e não os recebi. Como muita gente não recebeu o seu dinheiro, não apostem nessa casa de apostas. E mandam esperar 2 semanas sempre para a resolução do caso e nada acontece. Esse aqui foi 7 de maio de 2023. E ficou como resolvida, sendo que não tem aqui nada da Blaze, nenhuma resposta. Taxa de resposta, 5,6%. No dia 8 de 5 de 2023, fiz o depósito de 5 euros na Blaze. Após algumas jogadas, tive sorte de ganhar 1.400 e poucos euros. Tentei fazer o saque e eis que recebo a mensagem de que a conta foi fechada, isso segundos após ter ganho a referida quantia. Já falei várias vezes com o suporte ao vivo, no qual me pediram documentos necessários que eu enviei já por várias vezes e continuam sem resolver. Assunto mando me guardar até 2 semanas. Agradeço que me ajudem ou encaminhem para resolver esta tentativa de burla. Tá aqui mais do que prova de que a Blaze é realmente um câncer aí consumindo a cabeça das pessoas. E assim, apostas no geral são muito complicadas. Eu conheço pessoas que elas perderam tudo com aposta, por isso eu sou muito contra esse tipo de jogo. E eu não julgo quem divulga, não tenho nada a ver com a decisão de cada um. E se a pessoa ela realmente faz uma coisa, como eu vi muitos youtubers fazendo de forma responsável, explicando pro público que ele realmente pode perder tudo, ou quando é apostas em jogo de futebol, em que a pessoa realmente tem chance de ganhar, porque não é uma coisa tão manipulável como um jogo Crash, não sei o que o próprio Felipe Neto disse que nem precisa ter um robô porque a plataforma já foi feita para ser ganha. E isso nos jogos, por exemplo, se tu vai jogar, se tu vai apostar em esportes no LoL, Dota, no Counter-Strike ou em jogo de futebol, é muito mais difícil, praticamente nula a chance de ser manipulado um resultado. Então tu realmente tem mais chance de ganhar e tem muita gente que ganha a vida fazendo esse tipo de aposta. Mas vamos tentar lutar para que isso não fique regulamentado no Brasil, a Blaze principalmente, porque eu acho que não vai ter nada de bom saindo de plataformas desse nível aí no nosso querido país, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e eu espero vocês até o próximo. Se inscrevam aí no canal, por favor, e me segue lá no Instagram. Um beijão e fiquem bem!